especial do nosso maestro Jonas Arraes, meu colega lá no Instituto Histórico também, que vai falar aqui sobre o Teatro da Paz, né? Esse contexto do Teatro da Paz. Obrigado, senhora Gorete. Um bom dia para todos e todas. E o que podemos falar do teatro de uma forma breve é, inicialmente, que é um teatro que resiste ao tempo. Hoje ele está em plena condição de uso. Ao longo de sua história, ele passou por diversas reformas. E a última, muito recente, também deixou ele bem aparelhado. É um teatro que ele foi feito e continua sendo um teatro para ópera. Para um tipo de espetáculo em que nós temos uma união de música e teatro e literatura. Uma ópera tem atores que cantam, músicos que tocam, e um escritor, um poeta que faz o libreto, que é o guia da ópera. Então, na década de 60 para 70, de 1860 para 1870, o presidente da província do Pará entendeu que a capital precisava de um equipamento para espetáculos dignos dela. Então ele foi construído pensando um pouco no teatro alla Scala de Milão. Resultado, a primeira versão dele, que vocês podem ver em algumas iconografias, em algumas imagens, né, da inauguração dele de 1878 até a década de 90, de 1890, nós tivemos o teatro, onde estão essas colunas, estava para frente. Né? Isso ameaçou ruir e foi na reforma do Augusto Montenegro do início do século XX, foi recuado. À frente vocês veem que tem 5 entradas. Esse número ímpar, os arquitetos dizem que ele é coerente em termos matemáticos, etc. Ele tinha 6 entradas. Consequentemente, foi eliminada uma entrada e uma coluna para que ele pudesse ter essa atribuição. A parte de cima foi reformada e a reforma de 1904, 1905 do governador Augusto Montenegro também muda no palco. Abaixo do palco a gente começa a ter a existência de um fosso que tem até hoje. Antes só existia um espaço para os músicos na frente do palco, que se chamava de orquestra, esse espaço onde os músicos ficam. Hoje nós temos um possenho, temos um avançado de palco, que vai até perto dos 2 camarotes, que tem hoje em cima do palco, antes não era, e temos um fosso, onde os músicos que tocam na ópera ficam abrigados, e sendo assim, até um depoimento como músico de sinfônica que fui por 34 anos da minha vida, lhe digo que a forma mais difícil e complexa de se tocar é no fosso de uma ópera, porque não se enxerga nem o próprio instrumento, nem direito o maestro, nem direito a partitura, e muito menos se ouve o cantor que está no fundo do palco. É muito difícil tocar numa ópera. Então esse teatro, ele foi e sempre permanecerá como sendo um teatro próprio para a ópera. No entanto, muitos usos ele teve e ainda tem. Teve bailes de carnaval na década de 50 do século XX. Aqui na frente nós temos o foyer, que é o Salão Nobre. Aí Carlos Gomes, por exemplo, recebeu diversas homenagens. Até hoje o novo diretor está colocando agora sessões literárias, sessões de poesias e saraus. É muito próprio para música de câmera, tem um piano, logo aí da onde aquele pessoal está saindo, é um foyer. A gente nota que ali onde eles estão, lá dentro, tem 2 bustos, um do maestro Antônio Carlos Gomes, olhando daqui à esquerda, e à direita vocês vão ver o busto do maestro Henrique Eulálio Gurjão,
foi um grande compositor paraense morto em 1885, e Carlos Gomes, que morreu em 1896. Então, nesse foyer também vocês vão ver no teto duas figuras que eram contrastantes no período do século XIX, que é Verdi e que é Wagner. Eles estão um frente ao outro lá nesse teto do foyer. O teatro tem um teto belíssimo na sala de espetáculo, que é uma sala em forma de ferradura, com linhas de camarotes, de primeira e de segunda, uma parte lá de cima que o pessoal apelida de paraíso. Então nós temos uma varanda, há uma entrada, existia uma entrada para dentro da plateia que foi eliminada. Gente, bom dia, como a professora já falou, meu nome é Ana Paula, eu sou monitora dos roteiros há um tempinho já, formada em Geografia, faço mestrado em Diversidade Sociocultural, e eu vou falar um pouco aqui sobre a Praça da República, também fazendo essa ligação com a praça no período da Belle Époque, né? Porque a gente está exatamente nesse roteiro, evidenciando as coisas desse período, mas não somente as belezas, mas também as contradições, como já foi feito em outras falas. Bom, a Praça da República, ela vai ter um conjunto arquitetônico, como vocês podem perceber, o Teatro da Paz, o Teatro Valdemar Henrique, o prédio também do ITA, do Instituto de Arte da UFPA, e a gente vai ter também os coretos, né? Os coretos são importantes elementos da praça, porque a gente vai ver que são 3 coretos. Esse daqui vai ser o coreto Pavilhão Santa Helena Magno. Ele foi um coreto que trouxeram de Paris, ali no século XIX, para a Praça da República, e vai representar também, né, esse período da Belle Époque, já no final do século XIX, início do século XX. E a gente vai ter, nas características desse coreto, a gente vai ver principalmente o Arte Nouveau, que vai marcar também essa época. Ele é um coreto de planta octagonal, né? E os outros 2 coretos vai ter o coreto Euterpe também, pavilhão de música Euterpe, que já vai ser assim, não vai ser tão rebuscada a arquitetura dele, mas é também nos moldes de como encontrava-se coretos da Europa. Esses são os 2 principais coretos da praça, mas também tem um outro que é feito já numa arquitetura greco-romana, e principalmente devido à distância dos coretos, o que a gente vai perceber é que dava para ter apresentações simultâneas neles na Praça da República. Então isso também é bem importante para a gente compreender como era essa questão na época, né? Outros elementos que a gente pode trazer aqui da praça também, para além dos coretos, é a própria toponímia. Toponímia, que a gente sempre fala nos roteiros, é a questão do nome dos lugares. A Praça da República, anteriormente, ela era chamada de Largo da Campina, exatamente por ela se localizar no bairro da Campina. Depois disso, ela também teve o nome de Largo da Pólvora, porque tinha um armazém desses itens armazenados ao seu redor. Então a gente vai vendo como essa função de espaços que estão próximos aos lugares também pode influenciar nesse próprio nome, na toponímia. E quando é que ela vai se tornar Praça da República? Vai ser exatamente uma homenagem a esse período republicano no Brasil, quando a gente vai ver também aquela estátua sendo implantada na praça. Aquela estátua ela vai realmente representar os ideais de liberdade, enfim, vai ter vários elementos nesse sentido. Ela tem cerca de 20 metros, é feita em mármore e bronze. Então esses elementos eles vão estar aqui para representar épocas. Isso é uma coisa bem marcante que a gente vai ver em várias praças de Belém. Na Praça da República principalmente, porque até hoje ela é uma das principais praças da cidade. E ainda nesse período da Belle Époque, o Antônio Lemos ele também vai fazer mudanças estruturais na praça, como a própria questão dos bancos, que a gente ainda vê também bancos hoje na praça, a questão de ter pontes e laguinhos pequenos. Tudo isso é exatamente para a arquitetura da praça se aproximar de como era na França, né? E a gente vai ver também que nesse período da Belle Époque, a praça também era muito movimentada por pessoas da elite. As pessoas da elite vinham passear nas praças para serem vistas, né?
Então, tudo isso são elementos daquele período. Uma outra questão também que eu encontrei sobre essa praça, que antes da gente ter todas essas reformulações da Belle Époque e tudo mais, é que aqui na praça também já foram enterrados escravizados. Exatamente aquelas pessoas que não tinham como ser enterradas em cemitérios, exatamente por questões financeiras mesmo, de condições, elas eram enterradas aqui na praça. Alguns historiadores, pelas minhas pesquisas, apontam também que isso ocorreu após ter um surto de cólera em Belém. Então, isso são elementos importantes, né? A gente também comenta que tem muitos lugares aqui em Belém que foram feitos em cima de antigos cemitérios. Então, isso mostra de como a função dos locais ela vai mudar de acordo com as necessidades sociais. E agora, atualmente, o que a gente vê na Praça da República? Hoje a gente está aqui na praça, tem um movimento, principalmente por conta do teatro, mas não é um movimento tão grande. Mas e amanhã? Se a gente vê amanhã de manhã aqui na Praça da República, vai estar cheia, vai ter muita gente, vai ter gente fazendo vários tipos de coisa. Tem o batuque da praça que ocorre com o pessoal do carimbó. Às vezes tem encontro também de grupos que marcam aqui na praça. Até mesmo a praça é um ponto de encontro de quando tem aqueles protestos de movimentos sociais. Então são várias territorialidades, né? Na geografia a gente chama isso de multiterritorialidade. A gente vai ver várias... Bom, chegando no nosso último ponto, um alento nessas cadeiras, tudo sentadinho, saindo do mormaço. Bom, estamos no Teatro Experimental Valdemar Henrique. Vou falar um pouquinho da história desse teatro para vocês. Antes de ser o teatro, ele era uma casa comercial, né? E aí a gente consegue ver o que a gente estava falando lá fora na Praça da República, né? Dessa centralidade que a praça vai exercer, a Avenida Presidente Vargas, na confluência, né, com a Avenida Nazaré, fazendo essa ligação para a expansão da cidade de Belém. E no período da Belle Époque, né, a gente falou várias vezes sobre o Antônio Lemos, que vai instituir várias reformas, né, o Código de Cultura, vai visibilizar o
desse centro aqui de expansão, muito distante do centro primeiro núcleo urbano, né, da parte da cidade velha, muito distante da Campina, do Reduto. Então, por que o Antônio Lemos vai construir um mercado aos moldes ser retirado daqui? Então, uma política que vem desde o processo de colonização da cidade. E pensando no período atual, quando a gente tem os grandes eventos chegando para a região norte, Belém como sede da COP, a gente também olha para esse período da Belle Époque, né, a gente faz essa provocação, né, hoje. Olha esse período da Belle Époque e tentar repetir essa história, né, de que se esses investimentos vão chegar agora para cá também, nós vamos nos apropriar disso e fazer com que eles fiquem aqui, que a população local utilize a população local da sua forma mais democrática. Né? Todos os grupos precisam ser contemplados, né? A gente sabe que é um grupo de força muito forte, mas eles precisam ser contemplados em alguma medida para que esses investimentos façam sentido, né? E a gente não repita eles do passado e continue invisibilizando determinados grupos. Bom, é isso. Gostaria de passar aqui para o professor Agorés para encerrar. Todo mundo assinou? Sim. Queria convidar o Paulo Show, que é um teatro, né? Que é o diretor, né, Paulo? Para falar aqui sobre a importância do teatro, sobre a programação. Eu fiz uma pergunta lá no início, vou fazer de novo. Quem está entrando a primeira vez aqui no Teatro Valdemar Lima? Primeira vez? Quase a metade aqui. Então faça um convite aí para vir outra vez, fale da importância do teatro. E a gente agradecendo que você permitiu entrar aqui, isso é bem interessante. Boa noite a todos, todas. O teatro já foi colocado aqui pela nossa historiadora, geógrafa, parte dessa história. Tem algumas curiosidades que o personagem principal que deflagrou a construção das duas estruturas, tanto aqui no teatro quanto a do ICA, que é aqui do lado, para que fosse um cinema. Inicialmente seria o Cine Rádio, né? Rádio. E o prédio do lado seria a bilheteria e os comes e bebes, né? Você tem uma ideia. E esse vão, esse terreno que está do lado aí, pouca gente sabe disso, mas ele abriga embaixo 4 salas subterrâneas. E os 2 prédios estão interligados por um túnel, né? Então, aí vai algo pitoresco e até assim estranho, né? Mas imaginem que um cinema que passaria filmes ditos aceitáveis do ponto de vista da censura, né? Mas que também, por incrível que pareça, já se fazia filmes pornôs na época, né? Imagina então os cavalheiros tendo dificuldade de chegar com as suas charretes, né, carruagens, e estacionar na frente para entrar num filme, entre aspas, censurável pelos costumes da época, né? Eles iam para a lateral e aí sabe-se Deus como as estruturas subterrâneas sempre existiram, né? E a gente sabe que isso a gente vai entrar em reforma porque passou muito tempo abandonado. A nossa gestão agora assumiu, já conseguimos recursos para fazer reforma, e lá não apenas a parte de ensaio vai voltar a acontecer, como terá também uma sala de metaverso, para que toda a história desse conjunto arquitetônico que está ao redor da praça aqui tenha lá nos óculos, não só os óculos sofisticados, né, que tem conexão com a internet, como aqueles de Miriti, né, que a gente vai abrir para a visitação pública. Tem um conjunto de pequenas
fragmentos, pequenos fragmentos da história não contada pela tradição das histórias escritas, né? E às vezes fogem do contexto da oficialidade e então estão meio que subterrâneos, subjacentes, né, na história oficial. Um pouco disso. E também dizer a você o seguinte: por incrível que pareça, conseguir uma pauta aqui não é uma tarefa muito fácil, porque ele está constantemente ocupado. A gente tem dificuldade de ter pautas com 6 meses de antecedência, às vezes até 1 ano. Mas quem passa aí na frente de manhã não imagina que as atividades de montagem estão acontecendo aqui dentro. Então, cada tipo de espetáculo traz o seu público específico. Ele funciona meio como nichos, né, muito específicos de cada espetáculo de dança, de teatro e de música. E agora nós abrimos também para que os folguedos possam ter o seu espaço aqui, como é o caso dos Pássaros, que é a nossa ópera popular, a nossa ópera que se contrapõe, né, à ópera, vamos dizer assim, da elite, né, dos grandes espetáculos cênicos que uma ópera proporciona. Nós temos os grandes espetáculos da população humilde, da população dos bairros, que luta com muito sacrifício para manter os folguedos. Então nós temos editais abertos para cada tópico, para cada dimensão dessas expressões artísticas, ok? E fica o convite para que vocês também possam, eu vou passar para os nossos amigos depois os links, né, onde essa programação, essa agenda está devidamente acessível. Ok, gente? Então, é um espaço que eles perceberam, esses carrilhões aí em cima, né, eles podem ser movimentados e levar a iluminação, a sonorização de um lado para o outro, e os palcos podem ser montados a critério de cada espetáculo. Ele pode ficar aqui no centro. Na verdade, né, a gente costuma dizer, o Gabriel ele costuma dizer, a gente sempre discute, né, que no interior a gente tem aquela figura do barracão, né, que é muito comum lá no interior, e aqui a gente não tem essa configuração, porque a gente acaba sendo influenciado pelas dinâmicas da urbanização, né? E uma dessas dinâmicas da urbanização é também a marginalização, né? Por que eu falo isso? Porque o carimbó em Belém, ele ainda tem um problema relacionado a isso. Muitas pessoas veem os grupos de carimbó vivenciando na rua como algo negativo, né? E acreditem nisso, como algo negativo. A gente faz uma coisa chamada mangueiro, né? O mangueiro, gente, por muitas pessoas acham como algo negativo. Até mesmo a academia ainda vê isso como algo negativo. O mangueiro, você pegar, tocar, como se fosse tu pegar dinheiro da pessoa por meio da persuasão, basicamente uma fala errônea, que não é isso. Não é isso, gente. Mangueagem é a gente divulgar a nossa arte, né? É divulgar a nossa arte, a gente vivenciar a nossa arte. Claro, a gente precisa de recursos para a gente se manter, né? A gente vivencia isso. A gente tem custos, né? Então a gente vê uma forma de vocês contribuírem, né? A gente não obriga ninguém. De vocês contribuírem, tá aqui, ó, a gente tem uma cuia, mas hoje a gente tem o nosso chapéu, o nosso bucket selvagem aqui, gente, tá? Isso aqui não a gente está fazendo uma demonstração, mas é de uma vivência cotidiana. Vocês vão ver a gente, geralmente lá no Solar da Beira, lá no mercado de carne, aqui na Praça da República, no Ver o Peso, aonde vocês estiverem, praticamente vai ter um grupo de carimbó. Existem muitos, temos o carimbó selvagem, tem o trio da mata, tem o sativa do mangue, tem o Zimba da capital, existem muitos grupos, gente. Carimbó urbano, é o carimbó de cidade, que a gente chama de carimbó de rua, né? Então, gente, só para finalizar, quem se sentir à vontade, nós temos aqui o nosso chapéu, né? Nossa cuia, nossa nova cuia, nosso bucket colaborativo. O Pix, garoto, passar no Pix. Eu vou colocar um QR Code bem aqui, gente. A gente vai tocar umas músicas. Sinta-se à vontade, tá bom, gente? Porque vocês vão estar ajudando, com
certeza a gente aqui a vivenciar, a demonstrar mais essa coisa linda que é o carimbó, né? E para reforçar, que a Magali me lembrou, a gente, apesar de a gente estar no teatro, né, a gente tem muita aquela coisa da espetacularização, né, gente, ser sentados, a gente, né, performando. Mas no carimbó não tem isso. Sinta-se à vontade de dançar, galera. Carimbó ninguém vai ficar parado, né? Então todo mundo dançando quando a gente for tocar, tá bom? Último agradecimento especial aos nossos companheiros ali da Polícia Turística. Obrigada. Ok, muito obrigado. E o Djavan, que a banda foi, tá bom? Cadê o Djavan? Já foi. Já foi, tá bom? Tá, obrigada. De nada. Antes de tocar de novo, gente, desculpa ser palestrinha aqui, a gente tá lançando um single, tá? Uma música chamada Mangueio no Veropa. Você que tem Spotify, Deezer, YouTube, você pesquise lá, Mangueio no Veropa, favorite lá, gente, curta lá, porque vai ajudar no nosso trabalho bastante, tá? Saindo do forno aí, a gente tá lançando. A gente vai tocar, né? A gente vai tocar duas músicas aqui, uma do Mestre Lucinho, bem conhecida, e logo em seguida a nossa música autoral aí. Não, isso daí não foi porque ficou desesperado também com isso. A gente ficou muito desesperado. Que bom, eu te agradeço o carinho de vocês. Olha, maravilhoso. Eu acho que tem que cortar lá fora, que aqui não pode. Aqui não. Vamos tirar uma foto, bora tirar uma foto. Peraí. Uma foto segura pra tu. Cadê o Marquinhos? Tô aqui. Uma foto de tudo isso aí, velho. Todo mundo. Aqui, ó.
Luan! Gente, deixa eu passar aqui. Olha pra cá. Senta aqui, peraí. Segura aqui. Senta aqui, peraí, segura aí. Peraí. Os três e